Exercício 2. Bom, nesse novo sistema de blocos, a gente pode observar aqui, né, que os blocos A e B, eles estão agora encostados um no outro, né? E existe uma força nesse sentido, né, e nessa direção, que vai estar empurrando esse conjunto para a direita, tá? Essa força aqui tem uma intensidade de 20 newtons. O bloco A tem uma massa de 2 kg. Vou separar esse dado aqui, ó. A massa do A, 2 kg, e a massa do corpo B é de 3 kg, tá? E a primeira coisa que ele pede nessa situação é que a gente calcule a peso de cada um desses blocos. Então, na letra A, para calcular a força-peso, lembra que peso é a força que o planeta faz puxando os objetos para baixo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a peso do corpo A e aqui eu tenho a peso do corpo B, tá? Então, essa força-peso seria calculada pelo produto da massa e a aceleração da gravidade. Aqui, então, minha massa, né, no caso do bloco A, ela é de 2 vezes 10 vai dar 20 newtons. E para o bloco B, como as massas são diferentes, né, eu teria 3 vezes 10 igual a 30 newtons. Ok? Bom, e agora na letra B, a gente vai calcular o valor da normal, tá? A normal aqui, lembra que são esses vetores, né, apontados para cima. Então, aqui eu tenho uma normal do bloco A e aqui eu tenho uma normal para o bloco B, né? E essa normal a gente obtém examinando o valor da força-peso de cada um dos blocos. Então, na letra B, né, a normal do bloco A é igual a peso do bloco A, ou seja, 20 newtons. Enquanto que a normal do bloco B é igual a peso do bloco B. E isso é igual a 30 newtons. Então, a gente vê que em situações onde os blocos estejam num plano horizontal, tá? Liso, a gente pode observar que peso e normal têm o mesmo valor, ok? E na letra C, ele quer o valor da aceleração. Então, para calcular o valor da aceleração, a gente lembra que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força que faz esse conjunto se deslocar? Vai ser essa força de 20 newtons. Então, eu vou ter aqui, ó, 20 igual. Qual é o valor da massa que está sendo deslocada? A massa desses dois blocos. Então, seria 2 mais 3. Então, 2 mais 3 vezes o valor de A. Então, eu teria 20 igual a 5A, e esse meu A seria obtido dividindo 20 por 5. Isso daria 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra C. Bom, para finalizar, na letra D, ele quer que a gente calcule a força de interação entre os blocos A e B. Então, daí a gente pensa na terceira lei de Newton, tá? Quando essa força empurra o bloco A empurra o bloco B. Então, existe uma força para cá, tá? Vou chamar essa força de força F, F', vamos chamar assim, tá? Agora, o bloco B reage, empurrando o bloco A para lá. Então, essa outra força que a gente tem, nesse sentido contrário, mas mesmo módulo que esse vetor aqui, também é uma F', tá? Eles têm o mesmo valor, têm a mesma direção, ambos são horizontais, só que um está para lá, que seria a força, né, que o bloco A faz em cima da parede do bloco B, e o outro seria a força que o B faz em cima da parede do bloco A. Mas são duas forças de mesma intensidade. Então, como é que eu vou obter esse valor? Daí eu examino qual dos dois blocos tem menos forças sobre ele. Vamos contar? No bloco A eu tenho essas duas forças que são anuladas.
essa força F' aqui e essa outra força F. Então, eu tenho 4 forças, tá? Sendo que 2 dessas forças são anuladas, que aí no caso são normal e peso. Agora, em cima do bloco B, quantas forças eu tenho? Eu tenho essa normal, tenho essa peso e eu tenho essa F'. Eu tenho 3 forças, sendo que essas 2 são anuladas, sobra essa. Então, eu vou pegar o corpo B, que tem menos forças, né, sobre ele, para poder fazer esse cálculo, tá? Então, aqui, ó, minha força F' vai ser igual a massa desse bloco B vezes a aceleração, ok? Eu estou pegando o bloco B. Se eu quisesse pegar o bloco A, eu também poderia, só que vai dar mais cálculos. Então, eu vou ter F', pego a massa do bloco B, que é 3, ó, igual a 3, vezes o valor da aceleração do conjunto, que é 4. E aí, eu multiplico. Minha F' é igual a 12 newtons. Então, essa é a resposta da letra D, 12 newtons.